2024. Jogo Paulista Futebol Clube Limitado versus Esporte Clube União Suzano. Sub-23, segunda divisão, realizado em sábado, 13 de julho de 2024. Relator Carlos Alberto da Silva. Doutor Carlos. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos e todas. Processo número 790, partida 13 de julho, entre Paulista e o Ecos pelo Campeonato Paulista Sub-23. Figuram como denunciadas: 1. A equipe do Paulista, por infração ao artigo 213, inciso 1 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, por não coibir desordens em sua praça de desporto. E 2. A equipe do Ecos, por infração ao artigo 206, caput do Código Brasileiro de Justiça Desportiva e artigo 191, inciso 3, também do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, combinado com o artigo 4º do anexo 1 do Regulamento Geral das Competições da Federação Paulista de Futebol, com relação ao artigo 206, caput, retornar para o segundo tempo da partida com atraso, o que provocou atraso para o início do segundo tempo. E com relação ao artigo 191, inciso 3, combinado com o artigo 4 do anexo 1 do Regulamento Geral das Competições, por não se apresentar em campo para o início da partida no horário previsto, conforme o próprio Regulamento Geral. Uma vez que consta na súmula e relatório da arbitragem e relatório do diretor do jogo, com relação à infração cometida pela equipe do Paulista, ou seja, a equipe mandante, que após o término da partida, quando a equipe de arbitragem se encontrava no vestiário, um membro não identificado da equipe mandante socou e chutou a porta do vestiário em forma de protesto, dizendo o seguinte, abre aspas, deixou a porra do goleiro fazer cera, seus filhos da puta, fecha aspas, quebrando a fechadura e uma cadeira que se encontrava à frente da porta. Já com relação às infrações cometidas pela equipe do Ecos, consta na súmula e relatório de arbitragem que a equipe se apresentou com atraso de 4 minutos para o início da partida, contudo não provocando atraso para o seu início efetivamente. Para o início do segundo tempo, a equipe do Ecos atrasou-se no retorno ao campo, provocando com isso, aí sim, um atraso de 5 minutos para o reinício da partida. Não há apontamentos de reincidência por parte da equipe do Paulista. Já com relação à equipe do Ecos, há apontamento de reincidência específica do artigo 206, conforme o processo 448 de 2024, por partida realizada em 18 de maio de 24 e julgamento 11 de junho de 24. Não houve a apresentação de defesa escrita por parte das equipes denunciadas. Este é o relatório, senhor presidente. A defesa vai apresentar uma prova? Ele é efetivamente quem realizou a batida na porta e falou o que foi dito. Eu tô pelo Paulista. Pelo Paulista. Bom, sou o Jorge Gabriel de Freitas. Fui responsável pelo episódio do jogo do Ecos no Jair. Eu que me dirigi até o vestiário da arbitragem ao final do jogo, por conta de uma arbitragem polêmica. A gente teve muita dificuldade no jogo, tinha os caras fazendo cera o jogo inteiro, desde os 3 minutos do jogo. Só no segundo tempo que nós conseguimos calcular, foram quase 8 minutos de cera só do goleiro e a arbitragem não tomou a providência. De fato, fui eu que me dirigi, né? Em relação à maçaneta do vestiário, ela já estava quebrada, né? E a cadeira ela só caiu, ela não foi arremessada, coisa do tipo, nem utilizada. Ela caiu por conta no momento da reclamação que eu fui fazer com os árbitros no vestiário deles. E eu estou me apresentando, eu não gostaria que a minha agremiação fosse prejudicada por um ato isolado da minha parte. Então,
Por isso que eu fiz questão de gravar esse vídeo, enviar, para que o Paulista não seja prejudicado por um ato que foi cometido. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar a todos e todas aqui presentes, também digníssimo presidente, vice-presidente. Hoje é minha primeira sessão, então assumo hoje o mandato com muito orgulho e muito entusiasmado aí com os novos desafios que vêm pela frente. Então gostaria de deixar registrado aqui meu agradecimento e meus cumprimentos a todos e todas. Gostaria só de esclarecer uma questão sobre o vídeo trazido. Quem é essa pessoa? Essa pessoa, na realidade, ele é o analista de desempenho da equipe. E é que eu vou realizar a defesa em seguida para deixar mais claro. Mas ocorre aqui que na denúncia ele fala que por hora a gente não teria alguém identificando quem foi o causador da situação. E ele se identificou exatamente para não prejudicar a agremiação. Só que essa ainda não é parte da defesa, só explicando. Tá, perfeito. Bom, ao menos por hora eu ratifico aqui os termos da denúncia. Gostaria apenas de deixar claro, enfim, verificar a possibilidade de, assim que identificado o indivíduo, renovar ou, enfim, estender a denúncia a ele também. Então, vou aguardar por hora a defesa da doutora, mas deixo aqui ratificados os termos da denúncia. Bom, preliminarmente, insta contar que, na realidade, era um jogo muito importante para a agremiação como um todo. Ela foi ocorrida em casa. Era um jogo que teve uma dificuldade muito grande, ter uma continuidade. Houveram muitas advertências, de fato. Foi complexo porque, naqueles dados momentos, não foi advertido, digamos assim, esses atos do goleiro, né? Eu estou passando o que eles me falaram além desse depoimento, que infelizmente o analista não pôde estar presente no dia de hoje. E era um jogo extremamente importante para a classificação. Preliminarmente, eu gostaria de falar que, quando o fato ocorreu, o jogo já havia acabado, eles me informaram que há pelo menos 1 hora. O que isso me causa um pouco de estranheza de estar relatado na súmula, porque, teoricamente, os árbitros já não estariam mais em sua função. Então, entendemos assim que não haveria uma competência desportiva no caso, a competência da justiça desportiva para o caso em questão. Com relação aqui, na denúncia primária, fala que foi um grave episódio que danificou a praça do desporto do indivíduo, da mesma forma que danificou a fechadura e a cadeira que se encontrava à frente da porta. O que ocorre? A fechadura, eles explicaram que ela já estava danificada. De fato, ela não... eu não consegui trazer as fotos aos autos, mas ela efetivamente não tinha nenhum tipo de força. E eles falaram que no momento da batida foi como se fosse um "ei", tipo uma batida um pouco mais ímprita, mas sem qualquer tipo de deferimento de chute ou um soco mais agressivo, simplesmente para chamar a atenção. E aí, exatamente pelo fato da fechadura já não estar com o trinco fechado, porque qual que era o problema da fechadura? A parte que fecha a porta, ela não está, ela está travada, então ela permanece em aberto. E a razão pela qual eles colocavam a cadeira na frente era exatamente para deixá-la fechada. Então, a partir do momento que ele bate na porta com um pouquinho mais de força, exatamente para ela não estar fechando, a cadeira se move um pouco adiante, mas em momento algum quebra ou a fechadura ou a cadeira de fato. Simplesmente há um desencaixe. Então, preliminarmente falando, na súmula, apesar da veracidade, né, presumida que a gente tem na súmula, o árbitro, teoricamente, já não estava mais na sua função como árbitro, bem como, nesse caso, ele deixou um pouco exacerbada aqui a situação, porque em momento algum quebrou a fechadura ou então a cadeira que se encontrava à frente da porta. Então, por essa razão, pede-se o ímpeto, né, da absolvição do 213 para inciso 1º para agremiação. E se caso não entenderem os senhores,
trouxe aqui quem realizou o fato, que inclusive foi simplesmente uma questão de inconformidade, porque a súmula é muito genérica nessa questão. E deixa eu só verificar se eu encontro aqui. Ah, desculpa. Ele foi inconformado, mas não foi nenhum ato de agressividade ou questão para ofender alguém de uma honra, é simplesmente inconformismo com relação a um jogo que era muito importante para o clube naquele dado momento. Então, se caso os senhores não entenderem pela absolvição do 213, parágrafo 1º, ao menos que seja desclassificada pela identificação do infrator para o 258, parágrafo 1º, inciso 2º. Essa é a defesa. A senhora é pelo Paulista, né? Ok, então é União Suzano. Bom, o União Suzano juntou aos autos, Excelência, a defesa escrita, pugnando o seguinte. De início, apontamos que os atrasos na entrada e o retorno ao campo de jogo foram mínimos, de meros 4 minutos cada, sendo que somente a última afetou a partida e ainda de forma mínima. Diante disso, é necessário que a colenda comissão aplique eventual sanção de forma razoável e proporcional à conduta deste clube, respeitando o que dispõe o artigo 178 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que é expresso ao dispor que a fixação das penas respeitará a gravidade da infração, a sua maior ou menor extensão, os meios empregados, os motivos determinantes, os antecedentes desportivos do infrator e as circunstâncias agravantes. Então, pede então o Esporte Clube Suzano sejam atendidas todas as formalidades diante da baixa da gravidade do ato, de sua mínima extensão, da grave situação financeira que enfrenta o clube e do fato de ter ocorrido em competição não profissional. Requer-se, portanto, seja a pena arbitrada em R$ 100, de acordo com o artigo 178, 182-A, 191, inciso 3 e o 206 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. A defesa segue assinada pelo doutor Marco Aurélio Ferreira Celeste, OAB 440-878. Este é o relatório, senhor presidente, é a defesa escrita. Sim. Bom, senhor presidente, diante dos fatos trazidos pela súmula, pelo princípio da veracidade relativa desta súmula, pelos fatos trazidos pelo relatório do diretor do jogo, pela defesa, a qual eu parabenizo pelas provas juntadas ao vídeo, da identificação do autor dos fatos, e da denúncia da douta Procuradoria, eu voto no sentido de, bom, com relação à equipe do Paulista, a qual a doutora aqui está presente, vislumbra-se que o artigo 213, no seu parágrafo 3º, diz o seguinte: a comprovação da identificação e detenção dos autores da desordem, que é o caso do vídeo apresentado, invasão ou lançamento de objetos, com apresentação à autoridade policial competente e registro de boletim de ocorrência contemporâneo ao evento, exime a entidade de responsabilidade, sendo também admissíveis outros meios de provas suficientes para demonstrar a inexistência de responsabilidade. Entendo eu, nobre presidente, que a identificação do autor dos xingamentos e
da violência contra a porta, da arbitragem, não exime a equipe de responsabilidade, porque deveria ter lavrado o boletim de ocorrência ou apresentado à autoridade policial apenas para preservar os seus próprios direitos, o que não fez. Com relação ao analista de desempenho, que é esse cidadão que gravou o vídeo, estar no estádio 1 hora depois do término da partida, é plausível. O que não se torna plausível pela súmula é dizer que os fatos se deram 1 hora depois do término da partida, descaracterizando a função da arbitragem, como se ela já deixasse de ser árbitro ali naquele momento. Entendeu que ela ainda ocupava esse espaço, que era o vestiário, não foi uma violência em outro espaço, senão dentro do vestiário da arbitragem. Então, as suas funções, não como apitador de uma partida, mas como um árbitro ainda no vestiário, eles estavam imbuídos dessa autoridade que nós atribuímos pelo Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Então, a equipe do Paulista, por permitir que o indivíduo até então não identificado, membro da equipe, uma vez que ele acessou a área restrita para atletas, diretores e funcionários. Então, entendemos que era mesmo um funcionário. Ele socasse e chutasse a porta do vestiário da equipe de arbitragem em forma de protesto. Ele mesmo disse que estava nervoso, a equipe fez muita cera, dizendo o seguinte: deixou a porra do goleiro fazer cera, seus filhos da puta, quebrando a fechadura e uma cadeira que se encontrava na frente da porta. Ainda que fosse um membro da equipe, poderemos afirmar peremptoriamente tratar-se de um torcedor, se não houvesse a identificação, o que tornaria a infração muito mais gravosa, uma vez que estamos discutindo fatos envolvendo uma partida de futebol sob a alcunha da Federação Paulista de Futebol, motivo pelo qual eu voto no sentido de aplicar a pena pecuniária de R$ 2.000 por infração ao artigo 213, inciso 1 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Lembrando que se trata de um sub-23. Sub-23, então nós estamos aqui tratando de atletas profissionais. Com relação à equipe do Ecos, referente à infração ao artigo 206 caput, bem como da reincidência específica praticada pela equipe denunciada, eu voto no sentido de aplicar a pena pecuniária de R$ 4.000, resultado do valor de R$ 400, conforme tabela vigente, multiplicado pelos 5 minutos de atraso e multiplicado por 2 pela reincidência pelo cometimento da infração tipificada no artigo 206 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Já com relação à infração tipificada no artigo 181, inciso 3 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, combinado com o artigo 4 do anexo 1 do Regulamento Geral das Competições, das competições de Federação Paulista de Futebol, eu voto no sentido de aplicar a pena pecuniária de R$ 1.400, resultado do valor de R$ 350, conforme a tabela vigente, multiplicado pelos 4 minutos de atraso pelo cometimento da infração tipificada no referido artigo do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, combinado com o Regulamento Geral das Competições. Cabe ressaltar que as infrações cometidas pela equipe do Ecos são autônomas e não concomitantes, motivo pelo qual não se aplica no entendimento deste julgador, deste auditor, o princípio da consulção. É como voto, senhor presidente. Então, 1.400, né? Sim. Doutor Eduardo. Vamos lá, com relação ao Paulista de Jundiaí, em que pese a lamentável condição da partida, porque eu vi esse jogo, que não pode gerar e ocasionar o ocorrido, né? Efetivamente, o desrespeito às regras do jogo por parte da equipe do Ecos Suzano aconteceu, isso é evidente, qualquer um que assiste pode ter, mas jamais poderia ocasionar essa conduta levada a cabo por parte do analista de desempenho da equipe do Paulista de Jundiaí, né? Então eu acompanho a aplicação da pena de R$ 2.000. Com relação à equipe do Ecos, do artigo 206, eu acompanho só a questão do artigo 191, né? Seria, no caso, dobrou o 191 ou não?
reincidência. Então, 700, né? 700, 1.400, 2.800 seria. Daí você condenou em 1.400? Foram 4. Não vai aplicar, dobra essa questão. Ah, é? Então tá bom. Então eu acompanho. Boa tarde a todos, senhor presidente. Prazer estar aqui com todos os colegas. Doutora, parabéns pela defesa. Mais uma sessão nesse dia frio e chuvoso. E boa tarde a todos que nos assistem também pelo YouTube. Doutora, em que pese a identificação, acho que isso é salutar, me faz destacar a temerosidade da defesa em alegar que não tinha fechadura na sala dos árbitros, certo? Isso é ponto de destaque, né? Em que pese, então, o atenuante de se identificar, eu gostaria de deixar consignado que me chamou muito a atenção isso, né? Uma falta de segurança, eventualmente, a equipe de arbitragem ter declaradamente uma sala de arbitragem sem fechadura colocada por uma cadeira, o que gera talvez ainda mais uma sensação de insegurança, onde qualquer vento, tapa, agressão possa gerar essa situação. Então, isso é responsabilidade também da equipe. Feito esse destaque, acompanho o voto do relator, toda a demais descrição dos autos, quanto à pena pecuniária firmada. Assim como, em relação à equipe do ECOS, também mantenho o voto do relator, uma vez que são reincidentes, é reincidente num artigo e no outro não, e existe a tabela a ser aplicada do ponto de vista matemático, não havendo nada mais a ser considerado. Obrigado, senhor presidente. Diante aqui do que foi exposto, bem como disse o doutor Daniel, é matemática, não tem muito o que apontar, e eu vou acompanhar o voto do relator também. Então, por unanimidade, ficou R$ 2.000 para a equipe paulista, para a equipe Ecos, por infringência do artigo 206, R$ 4.000, e pelo artigo 191, R$ 1.400. Processo 788/2024, Santos Futebol Clube Independente versus Independente Futebol Clube, feminino sub-20, amador, realizado em domingo, 21 de junho de 2024. Relator, doutor Daniel de Abreu Matias Bueno. Boa tarde a todos novamente, senhor presidente. Vamos lá. No jogo corrido pelo sub-20 feminino, no dia 21/7/2024, foi declarado vencedor o time do Santos por 3-0 contra o Independente Futebol Clube de Limeira, justamente por não ter comparecido o Independente na partida, que, segundo o relatório do diretor do jogo, por volta das 10h06 da manhã, recebeu uma ligação do responsável pela equipe visitante, o senhor Edivaldo Marques, informando que o time não viajaria para Santos, pois estava suspenso. Como desconhecia a informação sobre a suspensão, o orientei a entrar em contato com o departamento de competições e comuniquei imediatamente DOJ, cujo plantonista do dia era o Daniel Gualassi. A equipe confirmou via ofício que não compareceria à partida. Todos os protocolos foram seguidos normalmente e após o início da partida, o WO foi decretado pela equipe de arbitragem. A denúncia entendeu por oferta da denúncia por infração à letra do artigo 203 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, justamente por deixar de disputar sem justa causa partida, prova ou equivalente na respectiva modalidade ou dar causa à sua não realização ou à sua suspensão.
Não há antecedentes específicos nesse artigo, não houve defesa prévia aos autos. Procuradoria ratifica os termos da denúncia, apenas destacando a ficha disciplinar da equipe independente, que constam diversas infrações ao Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Só isso. A defesa. Obrigado, presidente. Primeiramente, boa tarde a todos. Boas-vindas aí a todos auditores novos e à Procuradoria também. E desejo aí um ótimo quadriênio para todos. Bom, com relação aqui ao caso da agremiação do Independente, veio denunciado 203, né, consta como suspenso, né, então não poderia realmente jogar. Infelizmente não tenho provas aqui a produzir, mas vejo que, só ressalto, né, que é um feminino, sub-20, amador, né, a pena aqui 203 é a perda dos pontos em favor do adversário e a pena de multa. Então, para a fixação da pena de multa, a defesa pleiteia a consideração dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade com relação ao feminino sub-20, né, a categoria amador, e também pleiteia a aplicação do artigo 182. É a defesa. Doutor Daniel. Especificamente, como eu disse, não há incidência, né, nesse artigo, no 203. Há de se considerar que esse auditor fez o questionamento à secretaria aqui da Federação Paulista se realmente havia alguma pena de suspensão à equipe do Independente, e nada foi constatado. Tá? Não havia suspensão, não havia qualquer impedimento ao comparecimento do clube. Então, uma deliberação do clube em não comparecer em desrespeito ao adversário e ao Regulamento Geral de Competições, no meu entendimento. A perda dos pontos já ocorreu, decretado o resultado de 2-0. Em virtude da gravidade desta situação, no meu entender, e desrespeito a toda a equipe de arbitragem de competição, fixo a multa em R$ 5.000, com redução do artigo 182, considerando ser amadora, então para R$ 2.500. É o como voto, presidente. Doutor Eduardo. Só uma questão, eu falei da perda de ponto, né? Falou. O senhor falou que perdeu os pontos, né? Então, tem. Pela multa e perda de ponto. Perda de ponto, conforme a declaração do resultado de 3-0, e pela multa de R$ 5.000, com redução pelos 182, considerando ser o sub-20. Só uma questão. Ela perde mais 3 pontos, não é isso? Porque não? Perda de pontos, é verdade. Perda de pontos em disputa a favor do adversário. Isso, pronto. Agora entendi. Desculpe, estava confundindo com outro caso que eu julguei ontem lá no clube. Que é inscrição irregular, daí perde os pontos mais o obtido. Então, desculpe. Então, com relação ao valor da multa, né, com em R$ 2.500, com a redução já. Eu vou apenas divergir com relação a ela, né, mas também ia ser um valor. Eu acompanho o relator. Doutor Carlos. Senhor presidente, eu vou parabenizar o relator, vou acompanhar o voto do relator. Eu gostaria de fazer um apontamento, né? Quando nós vamos aplicar essa pena pecuniária, temos que lembrar que o outro time se hospedou, ficou com a sua equipe lá no hotel ou algum lugar, aguardando chegar uma equipe que teoricamente diz que estava suspensa e não apareceu. Então, eu acho que está de bom tamanho essa aplicação da multa no valor de R$ 5.000, com o benefício do artigo 82, perfazendo um total de R$ 2.500. Acompanho com o voto do relator na íntegra. Desta forma, ficou por unanimidade
a punição de R$ 5.000, não, com a redução de 2.500 e a perda de pontos para agremiação independente, para agremiação independente. Processo 789/2024. Tanabi Esporte Clube versus Associação Atlética Flamengo. Paulista. Sub-23, segunda divisão. Jogo realizado em sábado, 13 de junho de 2024. Relator, doutor Eduardo Berol da Costa. Vamos lá. É denunciado o atleta amador da Associação Atlética Flamengo de Guarulhos, senhor Alex Cícero da Silva. Segundo o relato do árbitro, o atleta em questão foi expulso após o árbitro da partida ter sido informado pelo árbitro assistente, senhor Diego Henrique de Oliveira, por ter desferido e atingido com uma cotovelada o rosto de seu adversário de número 3, Richard Perúcio Miranda, fora da disputa de bola, com a bola em jogo. O atleta recebeu atendimento médico e permaneceu na partida. Diante disso, foi apresentada denúncia por parte da Procuradoria, com base no artigo 254-A, inciso 1 do CBJD. O atleta não possui antecedentes e ele é amador. Não há defesa escrita em seu relatório. Tem vídeo? Mas então, eu vi o vídeo. Eu vi o vídeo, mas não mostra nada do fato em si. Mas vamos lá ver o vídeo. Não, 26 minutos do jogo. Deve estar em... Todos os 26 minutos do jogo, eu encontrei uma expulsão, mas na súmula conta Não, é a 26. expulsão foi aos 8 minutos do primeiro tempo. É 26 do vídeo? Ah, Então. mas é que não acontece nada, não dá para ver. Só depois quando o cara tá caindo. É a defesa. Eu acho que é aí o lance. Ó. Não, 7, um pouquinho mais para frente. A gente vai pôr para frente, daí já... Quem filmou? Não, é na área da equipe do Tanabi. Não foi na hora que caíram os dois no meio do campo, não? Não. Não aconteceu nada. Não, ao contrário, tá na outra área. Bom, se é 9 minutos de jogo, tá no 29, tá no... Foi do gol. Não foi no gol. Foi do gol. Não, ele foi expulso aos 26 do primeiro tempo. É 26 do primeiro, pode ir para frente. Aí, ó, um pouquinho mais para trás. É isso aí. Pode ir mais. Mas não. Aí. Parece aquelas câmeras de videogame. Não mostra. Não, o vídeo Não não pega. Não mostra. O vídeo tá igual o arco, só olha a bola. Não mostra. Assim, dá uma play.
Não mostra. Não mostra. É uma câmera só. Defesa satisfeita? A Procuradoria? Doutor, a Procuradoria, então, ratifica os termos da denúncia por infração ao artigo 254, parágrafo 1º, inciso 1 do CBJD. Defesa. Obrigado, presidente. O que me chama a atenção nesse caso, embora a câmera não tenha pego, é que foi ali na área do Tanabi, né? E o goleiro estava vendo, todos os atletas ali do Tanabi estavam vendo, porque tinham mais atletas do que o do Flamengo, e não teve uma comoção, assim, né? Ninguém tomou as dores, porque o comum é quando existe uma agressão dolosa, né, com a intenção de agredir mesmo, essa atitude com a intenção de agredir, existe uma comoção por parte dos colegas e que vão para cima, e tem um início de tumulto, e aqui não teve, né? Isso chama atenção. De qualquer forma, a defesa, ele é amador e primário, né? Aqui é a categoria sub-23, ele é amador e primário, então possui aí as atenuantes do artigo 180, né, fazendo com que a pena deva ser fixada no mínimo legal, e peço também, então, dessa forma, a pena mínima com a aplicação do artigo 182, por ser amador. É a defesa. No mesmo artigo. Excelência, só pela ordem, o atleta é profissional, né? O Alex. A súmula está profissional. Todo o time do Flamengo é profissional. Mas eu vi pela certidão aqui. Deixa eu ver a súmula. Só tem um amador que é o Vinícius. Então eu vou mudar a defesa. Então o pleito da defesa é pela desclassificação para o 258, entendendo? Na verdade, pelo 250, como um ato desleal ou hostil, né? Já que não teve essa comoção, o próprio árbitro não viu e também não teve um início de tumulto. Peço a desclassificação para 250 e a pena mínima. É a defesa. Doutor Eduardo? Bom, a primeira vez que analisei o vídeo, também a primeira coisa que me chamou a atenção foi essa questão. Não houve por parte da equipe do suposto agredido nenhuma atitude que objetivasse efetivamente a expulsão do atleta, denotando assim uma agressão inequívoca, né? Então, diante disso, eu acolho os termos da defesa pela uma questão de entendimento próprio, né? Para o 205, porém aplico a pena de 2 partidas para o atleta em si. Esse é o voto. 250. Falei 205? 250. Doutor Carlos? Senhor presidente, parabenizo a defesa e o nobre relator. Acompanho o voto na íntegra. Doutor Daniel? Senhor presidente, parabéns pela defesa. Acompanho o voto do relator na íntegra. De fato, se houvesse uma agressão física, muito provavelmente os outros companheiros dele, os outros atletas, iriam reagir de uma forma agressiva e com certeza ia gerar um tumulto naquele momento. Então, o meu entendimento também é pela desclassificação por 250 e 2 partidas. Então, por unanimidade, pela desclassificação 250, 2 partidas, punição para Alex Cícero Silva. Você já tem. 250. Amador ia dar no mesmo, né? Estão me enganando aqui, a certidão.
Processo 791/2024. Esporte Clube, 15 de novembro, Piracicaba versus União São João Esporte Clube. Copa Paulista Profissional, realizado sexta-feira, 5 de julho de 2024. Relator, doutor Daniel de Abreu Matias Bueno. Senhor presidente, no jogo em questão, 15 de Piracicaba 4, União São João 2, ocorrido em 5 de 7 de 2024, há 3 fatos relatados, 3 denúncias. Onde a primeira denúncia é contra o jogador Felipe da Silva Benedetti, do 15 de Piracicaba, por infração ao artigo 254, parágrafo 1º, inciso 2º, que, segundo o relato do árbitro, atingiu o adversário de número 10 de forma temerária na disputa de bola. O próprio árbitro relata que o adversário não necessitou de atendimento médico e informa que já havia se advertido, no caso o Felipe, o infrator, por retardar o início da partida, sendo então advertido nesse ato pelo 2º cartão amarelo. A defesa escrita do 15 de Piracicaba. O segundo fato é também pela agremiação mandante, 15 de Piracicaba, por infração ao artigo 206, caput, Código Brasileiro de Justiça Desportiva, por atraso de 1 minuto no reinício da partida, no retorno do segundo tempo, devido justamente ao retorno do time na volta do campo. Pede-se, então, a condenação pelas multas previstas no 206. Por último, relata-se também a agremiação mandante por infração ao artigo 191, inciso 3º do CBJD, cumulado com o artigo 10, inciso 3º do Regulamento Geral de Competições, pois, segundo o relato do diretor da partida, o gramado estava com aspecto de desgaste. Em algumas áreas apresenta pouca grama e alguns buracos foram tampados com areia. Entretanto, o clube afirmou que já recebeu a visita do programa Gramado Paulista e estão cuidando do gramado. A defesa para todos, escrita para todos os relatos. O clube mandante, no caso, o atleta não é reincidente. O clube mandante é reincidente pelo 206, por atrasos, e não há reincidência em relação à situação do gramado. É o relatório. Uma dúvida, tem defesa escrita para os 2 casos do 15 de Piracicaba, né? Os 3, né? Os 3? Os 3. É porque o outro 15 de Piracicaba. Ok. A Procuradoria, então. Senhor presidente, a Procuradoria ratifica, então, a denúncia e, com relação ao desgaste do gramado, merece destaque que o próprio clube já confirmou que, de fato, estão cuidando do gramado, que só serve como uma confissão do problema vivido pelo gramado à época da partida, ou seja, de que o gramado, de fato, apresentava, não se apresentava nas condições ideais para o jogo. O que só confirma o contido na denúncia com relação à afronta ao artigo 10, inciso 3 do Regulamento Geral da Competição, que prevê a necessidade do clube de manter os gramados em condições normais de uso, tá certo? Então, serve só esse destaque e, com relação ao restante da denúncia, a Procuradoria ratifica seu inteiro teor, dando destaque também pela reincidência do 15 de Piracicaba. É isso, senhor presidente. Daniel, defesa escrita? Em resumo, a defesa em relação à primeira denúncia do atleta Felipe da Silva Benedetti, advertido com o 2º cartão amarelo. A defesa reforça não ter sido afastado do campo de jogo o adversário, e o atleta sem antecedentes, pedindo absolvição por não ter sido violenta. Em relação ao atraso de 1 minuto, a defesa informa que foi por um problema de grafia no uniforme, então houve uma necessidade de troca do uniforme, e que isso não gerou grande impacto na partida.
a não ser o próprio minuto de atraso. Em relação ao gramado, faz o reforço de que aderiu ao programa de recuperação de gramado da Federação Paulista e que apenas foi apontado desgaste, nada que atrapalhasse o jogo em si e reforça essa época de estiagem, né? Que isso tenha complicado demais, que o clube em questão possui até centro de treinamento usando o estádio Barão da Serra Negra apenas para jogos, ou seja, tem feito de tudo para evitar esse tipo de situação. Vamos a voto, então. Vamos ao voto, senhor presidente. No caso do atleta Felipe, ele não é reincidente e houve o relato que o adversário não foi necessário que se afastasse da partida. A questão que levou esse auditor talvez a refletir é se haveria necessidade de uma desclassificação para o 250, né? E não ficar no 254, que o 254 fala de praticar jogada violenta. E no seu inciso segundo, de atuação temerária ou imprudente na disputa da jogada. E o 250 seria ato hostil. Em virtude do relato do árbitro, que fala de forma temerária na disputa de bola, e não temos vídeo, há de se prevalecer a presunção de veracidade da súmula, que foi realmente uma jogada temerária. Então, eu mantenho a classificação no 254, não desclassifico pelo 250, uma vez que há a palavra temerária como relato do próprio 254, certo? Esse é o inciso segundo. Não fala em empurrão ou algo assim que seria para o 250. Porém, devido aos antecedentes e não ter sido relatado nenhum outro agravante, né? Talvez até sem intenção, mantém a classificação 254, inciso segundo, porém com pena mínima convertida em advertência. Esse é o voto do primeiro. Vamos ao voto do segundo. Quanto ao atraso da agremiação 15 de Piracicaba. Bom, ocorreu um atraso, conforme o relato da partida e conforme até a assunção da culpa pela agremiação 15 de Piracicaba, em que pese a argumentação de que foi por até melhorar o entendimento do árbitro, trocando o uniforme, né, pela grafia dos jogadores na camiseta. Porém, há de se destacar que é a quarta reincidência de atraso do 15 de Piracicaba. Considerando um minuto, a tabela, sendo pela Copa Paulista, R$ 400 por minuto, sendo reincidente R$ 800. Então, essa é a opinião desse auditor, é o voto pela pena de pecuniária de R$ 800 à agremiação 15 de Piracicaba. Em relação ao gramado, o relato do diretor da partida, justamente, ele é bem brando. Ele fala com aspecto de desgaste, né? Com algumas áreas apresentando pouca grama e alguns buracos foram tapados com areia. E relata isso que o clube já está aderido ao programa Gramado Paulista e estão procurando melhorar essa circunstância. É sabido justamente dessa época do ano, né, de muita estiagem. Conheço a região de Piracicaba, uma região de muito calor, seco, e esse ano estamos enfrentando um ano de grande calor no inverno, um inverno atípico. Então, em virtude de todo o relato, toda a busca do clube em se mostrar solidário e recuperar o gramado, e no entendimento de que o relato do diretor da partida não aponta grandes problemas no gramado, apenas um desgaste, com algumas áreas com pouca grama, mas não fala 100 grama, eu entendo que seria a pena mínima convertida em advertência ao clube do 15 de Piracicaba nessa situação. Doutor Eduardo. Vamos lá. Com relação ao atleta Felipe, acompanho. Da mesma forma, com relação ao artigo 206. Com relação ao artigo 191, quando há relato de problemas no campo de jogo, a partir do momento em que o árbitro autoriza a partir da sua ocorrência, eu entendo que o campo está em condições. Então, diante disso, apesar de que o campo apresenta certo desgaste, e vendo
segunda-feira, o que aconteceu na partida entre ontem, né? O domingo, Grêmio e Corinthians, né? Aquele pasto, o campo de jogo Fortaleza e São Paulo, um absurdo. Primeiro, estamos falando da competição, acho que mais importante da América Latina. Assisti também o que a gente vê todo jogo do Maracanã, aquele campo absurdo que fizeram com o campo. Então, diante disso, eu absolvo a equipe do 15 de Piracicaba por entender que, se houve jogo, é que estava em condição. Esse é o meu voto. Doutor Carlos? Presidente, parabenizo a defesa, parabenizo o nobre relator, acompanho em totum o voto do relator. Acompanho o voto do relator na sua íntegra. Dessa forma, Felipe da Silva ficou advertido. A agremiação 15 Piracicaba, pelo artigo 206, é penalizado por R$800 multa, e pelo artigo 191, inciso 3, por advertência. Vamos ver aqui o 5. Só um minutinho aqui, ó. 5. Processo 795/2024, jogo Associação Portuguesa de Esporte versus União Suzano Atlético Clube. Copa Paulista Profissional, realizado sábado, 6 de julho de 2024. Relator, doutor Eduardo Beral da Costa. Processo 795/2024. Disputada a Copa Paulista, partida entre Portuguesa e Suzano, partida realizada no estádio Oswaldo Teixeira Duarte. São denunciados da equipe do Suzano o atleta profissional Lúcio Flávio de Oliveira Lourenço e a equipe portuguesa de desportos. Apresentou denúncia à Procuradoria, segundo o relato do árbitro. Lúcio Flávio foi expulso por, após já ter sido advertido com cartão amarelo, atingir de maneira temerária seu adversário número 6, senhor Pedro Henrique da Silva Ferreira. Diante disso, foi apresentada a denúncia com base no artigo 254, parágrafo 1º, inciso 2º do CBJD, pugnando a Procuradoria as penas ali previstas. Também é denunciada a equipe da Associação Portuguesa de Desportos, motivo atraso de 2 minutos no reinício da partida. Diante disso, foi apresentada a denúncia com base no artigo 206 do CBJD. A Associação Portuguesa de Desportos é reincidente específica com base no artigo 206. Já o atleta Lúcio Flávio do União Suzano não possui antecedentes. Há defesa escrita por parte do Lúcio Flávio e não há por parte da Portuguesa. Esse é o relatório. Ok. Tem alguma prova a apresentar no momento? Procuradoria? Boa tarde, presidente. Para quem eu estendo meus cumprimentos a todos da mesa, a secretaria, o meu colega aqui, procurador e a defesa. A Procuradoria ratifica os termos da denúncia, cabendo ressaltar, como o relator já falou, que a agremiação da Portuguesa é reincidente e a questão do atleta, ele não tem questão de reincidência. Doutor, a defesa. Com relação à Portuguesa, houve o atraso no reinício, né? Ela deu causa ao atraso do reinício da partida. Apenas peço que seja aplicada a pena mínima, no caso, a tabela, sobre 1 minuto, que é o atraso efetivo, né? Como consta no artigo 206. É a defesa. Doutor Eduardo, a defesa, após você pode pronunciar o voto. Vamos lá.
Defesa apresentada pelo atleta Lúcio Flávio, da equipe do União Suzano. Alega que o atleta foi altamente prejudicado, já sendo punido com um cartão vermelho, ficando de fora de cerca da metade da partida. Diante de tudo, ele protesta pelo não provimento da denúncia, pleiteia a absolvição e, caso entenda de maneira diversa, seja aplicada a substituição da pena de suspensão pela advertência. Esse é, em tese, a defesa apresentada. Assinada pelo doutor Vitor Boabaide, OAB de Santa Catarina, 67527. Pode ir para o voto? Vamos para o voto. Com relação ao senhor Lúcio Flávio, a equipe da equipe do União Suzano, foi denunciado pelo segundo amarelo, artigo 254. Diante disso, não possui antecedentes, eu aplico a pena mínima e converto em advertência. Com relação à portuguesa, atraso de 1 minuto, pela dobra, 2 minutos, vezes 400, R$ 800, esse é o voto. Doutor Daniel. Senhor presidente, acompanho o relator na íntegra. Peraí. Doutor Carlos. Senhor presidente, em que pese os pedidos da defesa, os mesmos não devem prosperar, motivo pelo qual acompanho o voto do nobre relator. Acompanho o voto do nobre relator também. Assim, ficou a agremiação portuguesa penalizada pela multa de 800 e o atleta Lúcio Flávio com a pena de advertência. Processo 796/2024, jogo Esporte Clube São Bernardo e Atlético versus Atlético Monte Azul, sub-15, realizado em sábado, 6 de junho de 2024. Relator, Dr. Carlos Alberto da Silva. Obrigado, senhor presidente. Processo 796, partida realizada em 6 de julho, entre Esporte Clube São Bernardo e Monte Azul pelo Campeonato Paulista Sub-15. Figura como denunciada a equipe do Esporte Clube São Bernardo por infração ao artigo 211 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, por não manter o local do jogo com infraestrutura mínima necessária para a realização da partida. E por infração ao artigo 191, inciso 3, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, combinado com o artigo 26, inciso 2, do Regulamento Específico de Competições. Uma vez que constam na súmula da partida e no relatório do diretor do jogo, que a equipe mandante, ou seja, a equipe do Esporte Clube São Bernardo, deixou de manter o local que tem indicado para a realização do evento com a infraestrutura necessária a assegurar plena garantia e segurança para a sua realização, pois o gramado do campo de jogo se encontrava em péssimas condições. Possuía áreas visivelmente desgastadas e com irregularidades significativas. Existia muitos deslocamentos do tapete, o que comprometeu seriamente a qualidade do jogo e a segurança dos jogadores. Consta ainda que o estado do terreno estava em condições ruins. Já com relação à denúncia por infração ao artigo 191, inciso 3 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, combinado com o artigo 26, inciso 2 do Regulamento Específico de Competições, policiamento no local do jogo, tanto a súmula quanto o relatório do diretor do jogo nada trouxeram. Pelo menos eu não encontrei. Há apontamentos de reincidência com relação ao artigo 191, inciso 3, mas não vinculado ao policiamento, e sim às condições do gramado. Não houve apresentação de defesa escrita por parte da agremiação denunciada. Este é o relatório, senhor presidente. Alguma prova apresentada, doutor? A Procuradoria? Senhor presidente, antes desse jogo, a gente julgou agora um outro caso em que o campo, as condições do campo,
havia sido relatado que não estavam boas, ou enfim, a gente não constou informações suficientes. E mesmo assim a gente reconheceu aqui, foi reconhecido pelos senhores, na verdade, a necessidade da condenação, principalmente para preservar a segurança dos atletas jovens que estão iniciando sua carreira no futebol. E as condições do gramado, segundo a informação constante do relatório do diretor, são péssimas condições. Houve a menção expressa a áreas visivelmente desgastadas, muitos descolamentos do tapete. Ou seja, é necessário, se é uma situação que está presente em todas as categorias do futebol paulista, brasileiro, enfim, ser rechaçada de forma veemente. De forma que, se a gente tem elementos aqui no relatório do diretor acerca das condições péssimas de jogo, a condenação deve ser efetiva, para a gente começar a ver alguma mudança significativa com relação às condições de jogo. Então a Procuradoria se posiciona aqui e pede para que essa infração por parte da equipe de São Bernardo seja rechaçada e seja coibida de forma veemente. Além de ratificar também a Procuradoria os termos da denúncia no tocante à infração ao artigo 191, inciso 3 do CBJD, reforçando também a reincidência da equipe nos termos da ficha disciplinar. Por hora é isso, senhor presidente. Muito obrigado. A defesa. Obrigado, presidente. Eu iniciarei aqui com relação ao artigo 211, né, em ambos, eu vejo em ambos, tanto na súmula quanto no relatório do diretor do jogo, veio constando a condição do gramado, né? Na súmula consta que a condição era ruim, né? E já com relação o diretor do jogo, ele enfatiza aqui que tinha descolamento do tapete, provavelmente aqui grama sintética, né? Ele destaca que compromete a qualidade do jogo e tal. Porém, aqui existem 2 pontos, né? Primeiro é algo que é subjetivo, né? Embora eu possa constatar que é ruim, mas existe a questão de ser ruim e dificultar a qualidade do jogo, e ser muito ruim e dificultar ser ser ruim para a segurança, né, dos jogadores. Então, aqui vejo que faltam elementos, né, para uma condenação com convicção. Então, nesse quesito, eu entendo até que não se trata do artigo 211, né, e sim um descumprimento do regulamento por não manter, né? Aliás, eu acabei esquecendo de falar do segundo ponto. O segundo ponto é que é difícil para a agremiação manter aqui a gente está tratando de um sub-15, né? Mas é um estádio municipal. Então, existe uma dificuldade da agremiação em manter ou realizar reparos no estádio, porque tudo depende de uma certa aprovação, né, do poder público. Então, isso aí é dificultoso para a agremiação. Isso, e dependendo do que está errado, do que está ruim ali, não é algo que a gente sabe como é que funciona o poder público, não é algo que você consegue fazer de pronto, rapidamente. Né? Em segundo momento, eu peço a desclassificação do 211 para o 191, como um descumprimento de regulamento por, teoricamente, não manter ali o campo de jogo em condições, e peço a aplicação da pena mínima, com a possível conversão em advertência e a aplicação do 82, porque aqui tratamos de um sub-15. Já com relação a 191, né, entendo que a denúncia veio por... Aqui eu estou procurando, eu não sei, fala do relatório do diretor. Porém, não é que não teve o policiamento.
né? O regulamento ele prevê que você pode ter a segurança particular, a privada, ou a GCM ou PM. Ali no relatório, eles falam, ele vem expresso que não teve a GCM nem a PM, mas teve a privada. Então teve segurança, né? Inclusive tem aqui, no relatório tem o responsável. O nome do responsável pela segurança privada, ó, Anderson Augusto de Souza, tem o CPF aqui 212 e tal, né? Então, o pleito da defesa é a absolvição da questão da imputação do 191, porque houve o cumprimento do regulamento com a presença da segurança privada, né? E embora e consta ali que tinham 2 por porta, inclusive, e que não fizeram a revista, né? Eles não têm poder de revista também quando é segurança privada. Nesse caso, eu entendo que até fica difícil para a agremiação realizar isso, mas como tinha a segurança privada, peço absolvição no 191 aqui referente à segurança. E essa é a defesa. Carlos? Senhor presidente, eu pedi para a defesa. Qual página que o senhor... Não, onde o senhor viu que tinha 2, que não fez a revista? Mas na súmula... Nem no relatório, nem na súmula. Eu também não encontrei, não sei de onde tiraram essa informação, mas não está em lugar nenhum. O que não está nos autos não está no mundo, né? Bom, senhor presidente, diante dos fatos trazidos pela súmula e pelo relatório do diretor da partida, eu voto no sentido de manter os termos da denúncia e sua tipificação, uma vez que tem sido recorrente o julgamento do Esporte Clube São Bernardo ou outra agremiação que utiliza como mandante o Estádio Municipal Giglio Portugal Pitinim, como foi o caso no processo 545 de 2024, no qual a agremiação do Esporte Clube Água Santa foi punida em R$ 800 por infração ao artigo 191, inciso 3 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, combinado com o artigo 10, inciso 3 do Regulamento Geral de Competições, pois é obrigatória e de exclusiva responsabilidade do clube mandante a tomada de providências necessárias de modo a garantir que os pisos dos gramados estejam em condições normais de uso. A conduta reiterada nas más condições do campo de jogo naquela praça desportiva não terá fim se a douta Procuradoria, a douta Advocacia, bem como este Tribunal, não buscarem de forma equânime a correta e justa aplicação do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, não em benefício próprio, mas de todos os envolvidos na prática do esporte bretão. Como disse um jurista, Eduardo Contur, se você tiver divergência ou ficar na dúvida entre o direito e a justiça, opte sempre pela justiça e não pelo direito. Então, isto posto, senhor presidente, com fulcro no artigo 211 do Código Brasileiro de Justiça Esportiva e pelas reiteradas e recorrentes práticas com relação ao campo de jogo lá na cidade de São Bernardo do Campo, eu não vou aplicar nenhuma penalidade para o Clube de São Bernardo, mas vou mitigar, convertendo em diligência, senhor presidente, para que num prazo máximo de 3 dias úteis, a equipe técnica da Federação Paulista de Futebol, a equipe de infraestrutura ou a equipe que, por bem entender ser a responsável por isso, nos encaminhe um relatório para que no próximo sessão de julgamento da própria segunda comissão, nós possamos julgar este caso do Esporte Clube São Bernardo com prudência e com justiça, porque a aplicação da multa pecuniária não tem resolvido, uma vez que a própria Procuradoria e o nobre relator, Dr. Berol, disse no processo passado que muitas praças esportivas são de propriedade da Prefeitura. O clube fica de mãos atadas, porque não tem recurso para fazer o conserto e a Prefeitura pouca atenção dá para o caso. Então, com relação ao artigo 211... Qual o prazo? 3 dias úteis. Eu converto, então, a punição que seria aplicada ao São Bernardo em diligência para que... peço... Isso, converto em diligência. Ok. Ok? Em relação com relação à denúncia por infração ao artigo 191, inciso 3, combinado com o artigo 26, inciso 2 do regulamento,
policiamento no local do jogo, eu não encontrei verossimilhança entre a denúncia da douta Procuradoria e a súmula de jogo, tampouco o relatório do diretor do jogo. A denúncia faz referência ao pagamento de taxas de policiamento e não à falta do policiamento. O texto do regulamento é cristalino ao trazer. Artigo 26. É obrigação do clube mandante arcar com a contratação e o pagamento das despesas inerentes à realização da partida listadas abaixo. Inciso 2, policiamento. Nós não estamos aqui tratando de falta de taxa, de pagamento. E sim, teoricamente, a falta do policiamento, o que não aconteceu. E a segurança privada, sim, pode fazer a busca, o porte ali na entrada do jogo, porque é uma prática que o 2º Batalhão de Choque tem adotado pelo número restrito de mulheres no Batalhão de Choque. Então, contrata-se equipes de segurança particular e faz a revista nas mulheres, não tem nenhum problema. Então, a pergunta que se faz é: houve a falta de pagamento para o policiamento? Se houve, se não foi feito o pagamento, cadê a juntada do ofício da PM, que é o responsável por apurar a falta de pagamento da Polícia Militar do Estado de São Paulo, relatando tal ocorrido? Também não tem. Isto posto, por tudo isso, voto no sentido de absolver o Esporte Clube São Bernardo do cometimento da infração prevista no artigo 191, inciso 3, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, combinado com o artigo 26, inciso 2, do Regulamento Específico de Competições, por total falta de materialidade, refutando assim os termos da denúncia com relação ao artigo mencionado. É como voto, senhor presidente. Pois bem, então eu converto em diligência então ele não teria que ter votado. Processo 796/2004, então, adiado para a próxima sessão, diligência convertida. Prazo de 3 dias úteis. Nos termos do relator. Eu acho correto isso, porque, além de tudo, a equipe fica vendida. Não é verdade? Chega o árbitro lá, pum, jogo. O campo estava ruim. Então, por que teve o jogo? Tem o diretor do jogo. Por que autoriza a realização do jogo? Não é verdade? A partir do momento que tem o jogo, está em condição. Né? Daí vem e a gente pune. Então, eu acho correta a conversão em diligência, né? Para decretar. Não seria somente com relação a esse, mas alguns outros em que eu assisto vários jogos aí da Série B, muitos também não têm condição. Né? Mas se o Departamento de Infraestrutura entende que é passível a realização do jogo, o clube está agindo na sua aceitação. Então, diante disso, eu concordo plenamente. Eu parabenizo até o Dr. Carlos Alberto por essa diligência com relação aos campos. Presidente, se me permite, até reforçando as palavras do nosso vice-presidente aqui, Dr. Berol, e ressaltando, né, que a denúncia especificamente, as denúncias, né, faz-se necessário mesmo a diligência nessa circunstância, porque justamente como muito bem destacou o relator, na segunda suposta infração, nós, auditores, estamos totalmente sem o entendimento, uma vez que não há qualquer menção ao que foi dito na denúncia quanto ao relatório da falta de policiamento. Há apenas a indicação do responsável, né, no relatório do diretor do jogo, e o que consta na denúncia é citado aqui. Consta no relatório do jogo as seguintes observações: não tivemos policiamento, nem GCM, nem PM. Segurança privada nos portões para arbitragem. Tivemos 2 seguranças em cada local. Na verdade, nós não sabemos nada sobre isso, porque não há nenhuma consideração sobre isso, né? Então, leva a crer que talvez fica até difícil para nós mensurarmos justamente se o gramado estava péssimo nessa circunstância ou não, porque talvez a denúncia tenha sido motivada por umas outras circunstâncias que não estão claras. Então, parabéns pela parcimônia em pedir a diligência nesse caso em geral. Bom, dando seguimento, processo 797/2024, jogo Mirassol Futebol Clube versus Academia Desportiva Mantiqueira. Futebol limitado. Paulista sobre 15, realizado em sábado, 6 de julho de 2024. Relator, Dr. Eduardo Beraldo da Costa.
Paulista Sub-15, é denunciado o auxiliar técnico da equipe da Associação Mantiqueira, senhor Wesley Ramos Santos, com base no artigo 243-F, parágrafo 1º do CBJD. Relato do árbitro. Após ser informado pelo quarto árbitro, o senhor José Luiz Aparecido Miranda, que o auxiliar técnico, senhor Wesley Luiz Ramos Santos, da equipe do Mantiqueira, estava reclamando assintosamente das decisões da equipe de arbitragem. O mesmo, após ser advertido com cartão amarelo, proferiu as seguintes palavras: "É tudo o que vocês querem, seu caseiro, ridículo do caralho, rato ladrão." Sendo assim, expulsei o mesmo com cartão vermelho direto. Foi apresentada a denúncia, então, pela Procuradoria, pretendendo a aplicação da pena ali prevista no artigo 243-F. O senhor Wesley não possui antecedentes. Deixa eu verificar se há apresentação de defesa. Também não há. Esse é o relatório. Doutor. Procuradoria? Boa tarde, senhor presidente. A Procuradoria ratifica os termos da denúncia, querendo ressaltar as palavras do auxiliar técnico de ridículo do caralho, rato, ladrão, proferidas durante a partida, cabendo ressaltar que a gente está falando de um campeonato sub-15, que o auxiliar técnico deveria servir como um exemplo para esses novos jogadores. Então, essa conduta deve ser repreendida de forma exemplar. A defesa? Obrigado, presidente. Bom, o auxiliar técnico, o senhor Wesley, ele veio denunciado pela adulta procuradoria no 243-F, como ofensa à honra, por ter proferido palavras aqui à arbitragem, né? Inegável que as palavras proferidas foram desrespeitosas, porém, entendo aqui que elas não têm o potencial ofensivo para classificar essa atitude no 243-F, né? Que, por sinal, é um artigo que deve ser usado com cautela, visto que é uma pena, principalmente no caso do futebol, pesada, né, e inclusive com a pena de multa, né, e existe um certo conflito na sua aplicação, já que há o entendimento de que deveria haver a menção aqui expressa do próprio ofendido de que a sua honra teria sido afetada, né? Porque senão fica como poderíamos, a quem deveria definir, né? Que a honra do ofendido foi afetada, né? A douta procuradoria, a defesa, alguém ou algum auditor. Então, eu entendo que essa aplicação do 243-F deve ser feita com muita cautela, né? Como eu disse no início, as palavras aqui proferidas são xingamentos, são desrespeitosos, embora não tenham esse potencial. Então, o pleito da defesa é a desclassificação do 243-F para o 258, parágrafo 2º, inciso 2, salvo engano, e eu vejo aqui que o denunciado é primário, né? Trata-se aqui também de uma categoria amadora, ele faz jus ao benefício do 182, então peço a aplicação da pena mínima, possível conversão em advertência, se não, se a dosimetria for maior do que a mínima, peço a aplicação do 82, é a defesa. Vamos a voto, relator. Só. Com relação ao pleito da defesa, eu entendo ser cabível aqui no caso, apesar das palavras ofensivas proferidas pelo denunciado, sua conversão ao artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2. Também há ao fato dele não possuir antecedentes, mas também nós temos que verificar que é uma competição sub-15. Diante disso, eu aplico a pena de 4 partidas com a aplicação do 182, 2 partidas para o senhor Wesley, principalmente em razão da competição
disputada. Doutor Carlos, Senhor presidente, parabenizo a defesa e o nobre relator e acompanho o voto da relatoria. doutor Daniel. Senhor presidente, conforme o alegado pela defesa e a elucidação do relator, eu acompanho o voto na íntegra. O presidente também acompanha o voto do relator. Desta forma, o atleta Wesley Luiz Ramos, o artigo foi desclassificado por 258, parágrafo 2º, inciso 2, e ele foi penalizado a 2 partidas, já com benefício. O auxiliar técnico. Foi o atleta. Nada. Penúltimo. Vai ter mais um ainda. Vamos lá. Processo 798/2024. Ibrachina Futebol Clube Limitado e Barreto Esporte Clube Paulista. Sub-17, realizado em sábado, 6 de julho de 2024. Relator, doutor Daniel de Abreu Matias Bueno. Obrigado pela palavra, senhor presidente. Jogo do Paulista Sub-17, em 6/7/2024, Ibrachina 5, Barretos 2. O atleta Cauã Camargo de Brito foi advertido com o segundo cartão amarelo aos 4 minutos de acréscimo, após já ter sido advertido com o primeiro cartão amarelo por retardar o início do jogo, por calçar seu adversário de maneira temerária, o atleta Gabriel Soares Rodrigues da Silva, número 14. Assim descreveu o árbitro. A denúncia propõe que seja responsabilizado pela infração do artigo 254, parágrafo 1º, inciso 2º. Não há defesa escrita, apresentada. O atleta não possui antecedentes. Perdão, a defesa, sim, do Ibrachina. É o relatório, senhor presidente. Procuradoria. Senhor presidente, Procuradoria ratifica os termos da denúncia por ser um caso clássico de jogada temerária, nos termos do disposto no artigo 254, parágrafo 1º, inciso 2 do CBJD. Por ordem, excelência, obrigado. Ao relator, defesa escrita e após voto. Senhor presidente, a defesa mesmo não pede a desclassificação para o 250, justamente por ter sido uma eventual jogada temerária e não violenta, mantendo-se até a tipificação, pedindo somente que seja, no caso, acolhida a absolvição, mas não a desclassificação, uma vez que não foi jogada violenta, e assim como outros atletas, assim foram advertidos durante a partida. Mantendo o entendimento deste relator em outros casos semelhantes, quando a súmula e o árbitro relata especificamente tendo sido uma jogada temerária, não um ato hostil, que seria pela letra 250, eu mantenho a tipificação no 254, porém considerando não ter sido relatada nenhuma violência e nem afastamento do adversário, assim como o atleta ser sem antecedentes, converto a pena mínima em advertência. É como eu voto. Doutor Eduardo. Acompanho. Doutor Carlos. Acompanho. A presidência acompanha também o voto do relator. Então, por unanimidade, advertência ao jogador Cauã Camargo de Brito Sampaio. Último. Processo 802/2024, jogo Rio Branco Esporte Clube, Associação BB Dourense de Esporte e Cultura. Feminino Sub-17 Amador, realizado em sábado, 16 de junho de 2024. Relator, doutor Carlos Alberto da Silva. Obrigado, senhor presidente. Vamos para o derradeiro. Partida realizada em 6 de julho, entre as equipes do Rio Branco e da Associação Bebedourense de Esporte e Cultura, Campeonato Paulista Feminino Sub-17.
Figura como denunciada a atleta amadora Helena Molina Espanhol, da equipe do Rio Branco, por infração ao artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, por desrespeitar a equipe de arbitragem. Uma vez que consta na súmula e relatório da arbitragem que aos 53 minutos de jogo, a atleta denunciada, após uma marcação de falta para a equipe ABEC, foi em direção ao árbitro e proferiu as seguintes palavras, abre aspas, vai tomar no seu cu. Não foi falta, sendo expulsa com o cartão vermelho direto. Não há apontamentos de reincidência por parte da atleta denunciada, que é amadora. Houve apresentação de defesa escrita por parte do Rio Branco Esporte Clube. O defensor constituído Dr. Guilherme Alarico Cardoso, OAB 356392, destacou o princípio da veracidade da súmula, mas apontou inconsistência no relato do árbitro, uma vez que, segundo a defesa, a atleta denunciada realmente proferiu as palavras transcritas pela arbitragem. Porém, as falou em tom de lamentação, desabafo, e não para o árbitro. Quando virou-se para o árbitro, disse apenas, não foi falta. Quando então foi expulsa. Ressaltou ainda a defesa o fato da atleta ser amadora, muito jovem, e que estava realmente muito nervosa pela dificuldade da partida. E que se arrepende muito do que falou, mas não foi direcionado ao árbitro. Fora apenas um desabafo. A atleta jovem, amadora, primária nesse tribunal está muito arrependida da expressão que usou, pois isso não faz parte da sua índole. Considerando a primariedade da atleta e da baixa gravidade da situação, pugnou pela condenação na pena mínima, convertida em advertência com fulcro no parágrafo 1º do artigo 258. Requereu subsidiariamente a aplicação da pena mínima. Este é o relatório, senhor presidente. A Procuradoria? Senhor presidente, a Procuradoria ratifica os termos da denúncia. Ao relator, a defesa escrita. Ah, já leu. E a voto, então. Senhor presidente, diante dos fatos trazidos pela súmula e da defesa técnica, e fazendo coro ao voto num processo anterior, no qual o digníssimo, excelentíssimo senhor relator, doutor Eduardo Berol, tratou aqui do auxiliar técnico, do massagista, né, da equipe, e proferiu quase que os mesmos impropérios, acabamos por entender o porquê uma atleta tão jovem, uma adolescente, 16 anos, ou 17 anos no máximo, profere palavras nesse escalão, nessa magnitude, para o árbitro. Talvez por ouvir alguém dizer também, achar que esse tipo de fala faz parte do vocabulário ou do dicionário do futebol brasileiro, o que, no meu entendimento, é completamente refutável. Então, diante dos fatos, eu voto no sentido de aplicar a pena de suspensão de uma partida à atleta amadora Helena Molina Espanhol, da equipe do Rio Branco, por infração ao artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, sem a conversão em advertência, porém com o benefício do artigo 182, ou seja, reduzindo a pena pela metade, resultando em uma partida, conforme artigo 182, parágrafo 1º do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. É como voto, senhor presidente. Doutor Eduardo. Eu acompanho o entendimento, né, que eu carrego aqui desde a composição passada. Vermelho direto, sem antecedente, geralmente uma partida. Então eu acompanho. Doutor Daniel. Senhor presidente, eu acompanho também a relatoria dentro do entendimento firmado por essa comissão. Acompanha o voto do relator. Então, por unanimidade, atleta punida com uma partida. Com benefício de 182. Mais uma partida. Dá na mesma coisa.